Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito de leitura da Palavra de Deus. Este é o propósito 365 dias na Palavra. Já convido você a caminhar junto conosco. Todos os dias lemos a Bíblia de maneira simples, fácil, entre 15 a 20 minutos no máximo em um ano. Leremos toda a Bíblia, fortalecendo a nossa fé e a nossa caminhada cristã. Amém? Aprendendo mais do nosso Deus, ouvindo a sua voz, é uma bênção. Então se inscreva no canal, clique na playlist e inicie a sua leitura a partir do dia 1º. Amém? Venha caminhar conosco diariamente. Leitura sem religiosidade, só eu, você e o nosso Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo, apresentando o nosso propósito e de seguida iniciaremos a nossa leitura. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Deus, queremos te agradecer e te louvar pela tua bondade em nossas vidas. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por nos instruir nas tuas palavras, obrigado por nos ajudar, Senhor, na caminhada. Obrigado por cada versículo que o Senhor tem falado todos os dias aos nossos corações. Ó Espírito Santo, mais uma vez te pedimos, conduz a nossa leitura no dia de hoje, fala aos nossos corações, nos ensina, abre nossa mente para o entendimento, repreende todo o mal que se levante, que seja contrário a este propósito e nos sustenta diariamente, ó Pai. Aqui estamos buscando a tua presença, buscando aprender mais de ti. Oramos e te agradecemos porque sabemos que o Senhor se faz presente e nos ama. Glória a Deus! Vamos iniciar nossa leitura? Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 20. Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 20, dando continuidade na leitura em 2 Samuel, a revolta de Seba. Todos encontraram? Amém. Começa da seguinte forma. Aconteceu que estava ali um sujeito ordinário chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Ele tocou a corneta para reunir o povo e gritou: "Abaixo Davi! Não temos nada a ver com ele, não adianta nada segui-lo, homens de Israel, vamos voltar para casa." Então todos os israelitas abandonaram Davi e foram com Seba. Mas os homens de Judá ficaram fiéis a Davi e o seguiram desde o rio Jordão até a cidade de Jerusalém. Davi foi para o seu palácio em Jerusalém e colocou numa casa guardada por soldados as 10 concubinas que havia deixado tomando conta do palácio. Ele lhes deu tudo o que precisavam, porém não teve relações com elas, e elas foram obrigadas a ficar dentro de casa o resto da vida vivendo como viúvas. O rei disse a Amasa: "Convoque todos os homens de Judá e esteja aqui de volta com eles depois de amanhã." Amasa saiu para convocar os homens, porém não voltou no dia que o rei havia marcado. Então Davi disse a Abisai: "Seba vai nos dar mais trabalho do que Absalão. Pegue os meus homens e vá atrás dele, senão ele poderá tomar algumas cidades cercadas de muralhas e escapar de nós." Então os homens de Joabe, os queretitas e os paletitas e os soldados mais valentes seguiram a Abisai. Eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à Pedra Grande na cidade de Gibeão, Amasa encontrou-se com eles. Joabe estava vestido com roupa de guerra e tinha uma espada na bainha que levava pendurada no cinto. Quando ele avançou, a espada caiu. Então Joabe disse a Amasa: "Como vai, meu amigo?" E pegou na barba de Amasa com a mão direita para beijá-lo. Amasa não reparou que Joabe tinha uma espada na outra mão. Então Joabe enfiou a espada na barriga de Amasa e os seus intestinos saíram e se esparramaram pelo chão. Ele morreu na mesma hora. Joabe não teve de feri-lo uma segunda vez. Em seguida, Joabe e o seu irmão Abisai continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe ficou perto do corpo de Amasa e gritou: "Todos os que estão do lado de Joabe e são a favor de Davi, sigam Joabe." O corpo de Amasa ficou estendido no meio da estrada, coberto de sangue. O ajudante de Joabe viu que todos estavam parando. Então arrastou o corpo para fora da estrada e estendeu um cobertor sobre ele, porque todos os que vinham paravam. Depois que o corpo foi tirado da estrada, todos foram com Joabe perseguir Seba. Seba atravessou as terras de todas as tribos de Israel e foi parar na cidade Abel-Bet-Maaca. Todas as pessoas do grupo das famílias de Bicri se reuniram e foram com ele para dentro da cidade. Os soldados de Joabe chegaram e cercaram a cidade. Eles construíram rampas de terra encostadas nas muralhas e também começaram a cavar debaixo da muralha para fazê-la cair. Havia na cidade uma mulher muito esperta. Ela gritou do muro: "Escutem, escutem, digam a Joabe para vir aqui que eu quero falar com ele." Joabe foi e ela perguntou: "Você é Joabe?" "Sim, sou", respondeu ele. "Escute, senhor", disse ela. "Estou escutando", respondeu ele.
Então ela disse: antigamente costumavam dizer, vão e peçam conselhos na cidade de Abel. E era assim que resolviam os problemas. A nossa cidade é grande e uma das mais pacíficas e leais de Israel. Por que você está tentando destruí-la? Você quer arrasar o que pertence a Deus, o Senhor? Nunca, respondeu Joabe. Eu nunca destruirei nem arrasarei a sua cidade. O nosso plano é esse. Um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicri, começou uma revolta contra Davi, o nosso rei. Entreguem só esse homem e eu irei embora. Nós jogaremos a cabeça dele por cima da muralha para você, disse ela. Aí ela foi dar o seu conselho ao povo da cidade. Eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram por cima do muro para Joabe. Ele tocou a corneta, reuniu os homens e todos deixaram a cidade e voltaram para casa. E Joabe voltou para perto do rei Davi em Jerusalém. Os oficiais de Davi. Joabe era o comandante do exército de Israel. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos queretitas e dos paletitas. Adonirão era responsável pelos homens condenados a trabalhos forçados. Josafá, filho de Aiude, era o conselheiro do rei. Seva era o escrivão. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Ira, da cidade de Jair, também era um dos sacerdotes de Davi. Dando continuidade, 2 Samuel, capítulo 21. Amém? Os descendentes de Saul são mortos. Durante o reinado de Davi, houve uma grande fome que durou 3 anos seguidos. Por isso, Davi consultou a Deus, o Senhor, e ele respondeu: Saul e a sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. O povo de Gibeão não era israelita. Eles eram um pequeno grupo de amorreus que os israelitas tinham prometido proteger, mas Saul havia tentado acabar com eles por causa dos interesses dele pelo bem do povo de Israel e de Judá. Então Davi chamou o povo de Gibeão e disse: o que eu posso fazer por vocês? Eu quero pagar pelo mal que lhes foi feito, para que assim vocês abençoem o povo de Deus. Eles responderam: a nossa questão com Saul e a sua família não pode ser resolvida com ouro nem com prata, e também não queremos matar nenhum israelita. Então, o que é que querem que eu faça por vocês? Perguntou Davi. Eles responderam: Saul quis nos destruir para que não sobrasse nenhum de nós em nenhum lugar de Israel. Entregue-nos então 7 homens descendentes dele, e nós os enforcaremos diante de Deus o Senhor em Gibeá, a cidade onde nasceu Saul, o rei escolhido pelo Senhor. Eu entregarei, respondeu o rei, mas por causa do juramento que ele e Jonatas tinham feito um ao outro, o rei não deixou que fosse morto Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul. Porém, pegou Armoni e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Aías, tinha tido de Saul. Pegou também os 5 filhos de Mereba, filha de Saul, tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, da cidade de Meolá. E Davi entregou os 7 ao povo de Gibeão, e eles os enforcaram no monte diante do Senhor. E todos os 7 morreram juntos. Isso aconteceu no fim da primavera, no começo da colheita da cevada. Então Rispa, a concubina de Saul, pegou um pano grosseiro e com ele fez um abrigo sobre uma rocha. E ficou ali desde o começo da colheita até o dia em que as chuvas do outono caíram sobre os 7 corpos, e não deixou que as aves se aproximassem deles de dia, nem os animais selvagens de noite. Quando soube o que Rispa tinha feito, Davi foi e tomou dos moradores de Jabes de Gileade os ossos de Saul e do seu filho Jonatas. Os moradores de Jabes haviam retirado os corpos da praça de Bet-san, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte de Giboa. Davi então colocou os ossos de Saul e de Jonatas junto com os ossos dos 7 homens que haviam sido enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Zela, no território da tribo de Benjamim. Tudo que o rei mandou foi feito, e depois disso Deus respondeu às orações do povo pelo seu país. Batalhas contra os gigantes filisteus. Houve outra guerra entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram e lutaram contra os filisteus. Durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Um gigante chamado Isbi-Benob tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos 5 quilos e estava usando uma espada nova. Ele pensou que podia matar Davi, mas Abissai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os soldados de Davi fizeram a promessa de nunca mais deixar que Davi saísse com eles para a guerra. Eles disseram: o Senhor é a esperança de Israel e nós não queremos perdê-lo. Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus da cidade de Gobe, e Sibecai, da cidade de Uza, matou um gigante chamado Saf. Houve mais uma batalha contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jair de Belém, matou Golias da cidade de Gate.
O cabo da lança de Golias era da grossura do eixo de um tear de tecelão. E houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um gigante descendente dos antigos gigantes que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Ele desafiou os israelitas, e Jonatas, filho de Simeão, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate e foram mortos por Davi e os seus soldados. Glória a Deus. 2 Samuel concluído por hoje. Vamos agora para o livro de Salmos. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 102. Abra sua Bíblia no livro de Salmos capítulo 102. Oração de um homem aflito. Oração de um homem aflito que na tristeza derrama as suas queixas na presença de Deus, o Senhor. Todos encontraram? Começa assim, versículo 1. Ó Senhor, ouve a minha oração e escuta o meu grito pedindo socorro. Não te escondas de mim quando estou aflito. Ouve-me quando eu te chamar e responde depressa. A minha vida está desaparecendo como fumaça e o meu corpo queima como se estivesse no fogo. Estou acabado como a grama que foi cortada e pisada. Não tenho nem vontade de comer. Fico gemendo alto, sou apenas pele e osso. Sou como um pássaro em lugares desertos, como uma coruja numa casa abandonada. Não consigo dormir, sou como um pássaro solitário em cima do telhado. Os meus inimigos me insultam o dia todo. Aqueles que zombam de mim usam meu nome para rogar pragas. Por causa da tua ira e do teu furor, as cinzas são a minha comida e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Tu me pegaste e me jogaste fora. A minha vida é como as sombras do anoitecer. Vou secando como o capim. Mas tu, ó Senhor Deus, és rei para sempre. Todas as gerações futuras lembrarão de ti. Tu te levantarás e terás pena de Jerusalém. Já é hora de teres compaixão dela. A hora certa já chegou. Ainda que ela esteja destruída, os teus servos a amam. Eles têm compaixão dela, embora esteja arrasada. As nações temerão o Senhor. Todos os reis do mundo temerão o seu poder. Quando o Senhor tornar a construir Jerusalém, ele mostrará a sua glória. Ele ouvirá o seu povo abandonado e escutará a sua oração. Que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam o que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Do seu lugar santo nas alturas o Senhor olhou. Do céu ele olhou para a terra a fim de ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os que tinham sido condenados à morte. Por isso, o Senhor Deus será louvado em Jerusalém e a sua fama será anunciada ali quando as nações e os reinos se reunirem para adorá-lo. Ainda sou moço, mas Deus me tirou as forças e encurtou a minha vida. Ó meu Deus, tu que vives para sempre, não me leves agora antes que eu envelheça. No começo criaste a terra e com as tuas próprias mãos fizeste o céu. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. A terra e o céu se gastarão como roupas, tu os trocarás como se troca de roupa, e eles serão jogados fora. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. Os nossos filhos viverão em segurança, e os seus descendentes terão sempre a tua proteção. Glória a Deus. E para finalizar, Salmos capítulo 103, hino à bondade de Deus, de Davi. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem, pois ele sabe como somos feitos, lembra que somos pó. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê.
Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pais a filhos, para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente os seus mandamentos. O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina tudo. Louvem o Senhor, fortes e poderosos anjos que ouvem o que ele diz, que obedecem aos seus mandamentos. Louvem o Senhor, todas as suas criaturas, em todo lugar onde ele reina. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Vamos orar agradecendo ao Pai por mais uma leitura. Amém? Ore ao Senhor, porque Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele tem sido poderoso, nos guardando, nos perdoando. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Deus, te louvamos pela tua grandeza, pela tua majestade. Obrigado, Deus, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Obrigado por ser nosso Deus, por sempre nos proteger, por cuidar de nós, por fortalecer a nossa fé, a nossa caminhada. Ó Espírito Santo, continua nos abençoando, falando conosco, abrindo nossa mente, o nosso coração. Que amanhã nós estejamos aqui, ó Pai, mais uma vez firmes para ouvir a tua voz e aprender mais de ti. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que se fazem presente e que amanhã eles tenham também novamente uma oportunidade para ouvir a tua doce voz. Assim oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida. Amanhã, já sabe, temos novamente um encontro marcado para ouvir o nosso Deus. Deus abençoe, fiquem na paz e até amanhã. Até o próximo vídeo.